sua. Eu aqui agradeço a gentileza de me dar a oportunidade de saudar essa bela plateia, esse grupo que veio aqui, se deslocou, dedicou o seu tempo para este momento. Eu também tive esse compromisso de dedicar esse tempo a esse encontro, porque eu considero que este evento, este fato da formação da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão e das comissões estaduais pela OAB, uma instituição que representa no Brasil a consolidação e o desenvolvimento do Estado democrático, é um fato extremamente importante e que merece realmente a atenção de todos nós, democratas, da sociedade civil e também das casas legislativas e dos governos em todos os níveis. Por isso, eu lembro que meu marido, Abdias Nascimento, que foi deputado federal, que foi também senador e foi titular da Secretaria de Defesa e Promoção das Populações Negras aqui no estado do Rio de Janeiro, o primeiro órgão executivo criado com a função de pensar e executar políticas públicas para o combate ao racismo. Uma das coisas que ele sempre colocou, Adame, é exatamente a qualidade suprapartidária da ação da sociedade brasileira em todos os seus níveis para combater o racismo e para entender o legado que a escravidão deixou para o país e que ainda está muito vivo, né, em nossa sociedade. E uma parte desse legado é exatamente a negação de um crime contra a humanidade, contra o Brasil, que foi o fato histórico da escravidão, como ela operou aqui nesse país. E quando a gente fala em crime, nós estamos lembrando a resolução, a decisão da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, que teve lugar em Durban, na África do Sul, em 2001, e quando se definiu que o tráfico negreiro, o tráfico escravista, em todo o mundo, não só no Brasil, constituiu realmente um crime contra a humanidade. E é um pouco irônico, a meu ver, nós do IPEAFRO, o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, que eu tive a honra e o prazer de ajudar meu marido, Abdias Nascimento, a fundar, quando nós falamos em pesquisar, estudar, em tratar sobre a questão racial e sobre o povo negro no Brasil, sempre nos deparamos com a imagem do negro identificado à escravidão. Ah, vocês fazem pesquisa sobre escravidão. Então, a nossa posição sempre tem sido de nos afastar um pouco, de focalizar o negro fora desse contexto da escravidão, porque ele não é o eterno escravo. Imagem que foi construída a partir do fato histórico da escravidão do africano no Brasil, mas que não corresponde à realidade. O negro, como ator, como protagonista histórico, ele tem muita ação no mundo e no Brasil, sem ser como escravo. Porém, a imagem que se tem do negro é muito identificado à imagem do escravizado. Por isso que a gente fala em escravizado e não escravo. A gente evita essa ideia do escravo, que parece que é uma pessoa naturalmente propensa à subalternidade. E aí nós temos uma declaração do nosso Dunga que reflete perfeitamente esse tipo de ideia que existe no Brasil até hoje sobre o negro. Ele é identificado com esse Estado. Mas esse não é um Estado natural. E, na verdade, quando a gente pensa na consciência das pessoas comum, né, parece que esse fato da escravidão é uma coisa natural.
que não teria sido crime, que não teria sido uma coisa extraordinária que mereça uma pesquisa. Então, nós temos uma situação em que, como o Adame disse, os historiadores têm levantado muitos fatos que não vêm a ser de conhecimento do público, inclusive porque houve, durante muito tempo, um discurso que dizia que a escravidão no Brasil foi uma escravidão mais amena, né? Uma escravidão mais branda. É algo que se liga, às vezes, à suposta bondade da Igreja Católica, que, aliás, como instituição, foi dono e negociador de escravos, né? Diga-se de passagem, mas houve, e se cultivou, e ainda se cultiva em certos círculos, a ideia de que no Brasil a escravidão foi uma coisa muito gostosa, onde, sabe, os meninos brancos, filhos do patrão, filhos do dono, né, e aí eu estou citando um dos pesquisadores mais reconhecidos, que publicando, inclusive, um trabalho na Nigéria, onde nós tivemos oportunidade de contestá-lo. Não, porque os filhos dos donos, os filhos brancos dos donos, se iniciavam sexualmente, né, com as meninas escravizadas, numa relação de amor e fraternidade. Ou seja, a violência do estupro, a violência da subalternização, da negação da condição humana dessas pessoas, é algo que passa inconcebida, desconhecida na consciência de grande parte dos brasileiros, né? E se tem uma ideia de que, assim como nós temos uma democracia racial, onde o racismo não se manifesta, ou se manifesta de maneiras muito diferentes e mais fraternas, diferentes de outros países, e que é uma forma de não reconhecer que o racismo institucional impede uma população, né, de ter acesso aos bens do país, do qual ele é cidadão. Então, enquanto nós não tivermos uma melhor ideia difundida e fazendo parte dessa consciência nacional sobre o que representou essa escravidão em termos de violência, em termos de tortura, de maldade, de absoluta negação da humanidade de um grupo que passou, logo depois, a constituir a maioria da população brasileira, e por isso mesmo houve uma série de políticas para tentar acabar com ela, não? E isso não somos nós que afirmamos, são os anais da história que mostram que os grandes estadistas do período logo após a instituição da República buscavam trazer imigrantes europeus e manter a população negra fora do mercado de trabalho e fora das instâncias de participação política, social, econômica do país, exatamente com a intenção. Eles tinham uma ideia de que até 2011 ia acabar com os negros no Brasil, o que não aconteceu, né? Não foi possível. Inclusive porque essa população tem uma capacidade de resistência, tem uma tradição de força comunitária, solidária, muito grande. Eu não quero me alongar sobre isso, mas a mim me parece que o fato de a OAB instituir essas comissões em nível nacional e em nível estadual é um fato muito importante para a construção da democracia e da democracia social, de uma verdadeira sociedade de inclusão no Brasil. E por isso eu estou aqui
E, infelizmente, eu realmente vou ter que pedir a licença, pedir a compreensão de vocês, porque eu realmente tinha um outro compromisso. Eu gostaria de poder ouvir o que vem dessa plateia, das pessoas que vieram aqui hoje, e infelizmente eu não vou poder ficar, mas eu agradeço a oportunidade de poder, pelo menos, me dirigir a vocês e me congratulo, parabenizo não só o doutor Adame, como presidente da Comissão Nacional, o Marcelo Dias, presidente da Comissão Estadual do Rio de Janeiro, o nosso relator, doutor Wilson Prudente, na pessoa dessas pessoas eu quero felicitar o Brasil, dar os parabéns ao Brasil por ter essa iniciativa que certamente só vai trazer, enriquecer, né, a construção dessa democracia que tanto se busca aqui no Brasil. Muito obrigada e boa tarde.